A madrugada derrama sua escuridão sobre uma rua esquecida, onde os postes lutam contra a chuva pesada para manter algum vestígio de claridade. O silêncio é entrecortado apenas pelo trovão distante e pelo tamborilar incessante das gotas nas poças d'água. Como num cenário de respiro contido, um letreiro pífio, piscando timidamente, revela o nome do restaurante Sabor e Acolhimento, quase como promessa e súplica ao mesmo tempo. Em meio a essa atmosfera, eis um convite. No universo desta história realista, onde cada gesto e palavra tem peso, onde o improvável nasce no ordinário, peço um breve instante para você. Se está sentindo a pulsação dessas imagens, inscreva-se no canal agora e permaneça conosco nesta jornada de humanidade, choque e transformação. Porque aqui, cada história pode acender uma luz em sua vida. A câmera se aproxima do protagonista. André, um jovem negro com feições marcadas pelo cansaço e olhos fundos, que refletem jornadas dobradas, trava à porta da frente do restaurante após um extenso turno noturno. Suas mãos calejadas tremem levemente ao girar as trancas, como pequenas confissões do corpo desgastado. O tic-tac do relógio sobre a parede indica quase meia-noite. O rádio antigo, esquecido no balcão, sussurra um jazz suave enquanto André respira fundo, saboreando o raro instante de silêncio. De repente, entre um trovão e outro, um som quase imperceptível atravessa a chuva. Um choro abafado, trêmulo, vindo do outro lado da rua, debaixo da marquise de uma unidade bancária fechada. André hesita. O instinto do receio lateja em sua testa, mas a humanidade vence o medo. Seu olhar atravessa a via deserta, encontrando uma silhueta encolhida. Uma menina, pequena e frágil, tenta se aquecer abraçando os próprios joelhos. O corpo encolhido em tentativa vão de escapar do frio implacável. Sem guarda-chuva, André sente o peso de cada gota grudando na camisa encharcada enquanto se apressa até ela. Sua expressão mescla empatia e cautela. Agacha-se, aproximando o rosto sem invadir demais o espaço da criança. "Ei, você está bem?" pergunta, a voz firme, mas embargada pela preocupação autêntica. A menina treme forte, como se o frio estivesse mais fundo, no peito. O olhar dela, castanho claros, parece buscar uma resposta impossível à pergunta. Notando o andador tombado ao lado dela, André compreende que não é apenas o mau tempo que a vulnerabiliza. Tocado por uma urgência inexplicável, ele estende a mão. O close trava, sem que ninguém perceba, em um detalhe sinistro. Do interior de um carro preto estacionado adiante, olhos atentos acompanham a cena. Miguel, um homem de meia-idade com roupa social sóbria, observa sem mover um músculo. Luzes do painel desenham sombras em seu semblante tenso, onde se misturam raiva, culpa e uma preocupação quase doentia. Na mão, ele segura uma fotografia antiga. A mesma menina, saudável e sorridente em um balanço de parque. Tempo irrecuperável. Enquanto isso, André, já esquecido da própria fadiga, sussurra para a menina: "Vem, vamos sair da chuva." Tentando equilíbrio nos gestos, a conduz devagar para dentro do restaurante. Um ambiente aquecido, de cheiro reconfortante de pão assado e canela. O espaço, modesto, ganha significado. Quadros gastos retratam paisagens rurais. Pratos coloridos decoram as paredes humildes, e a iluminação amarela suaviza qualquer dureza do dia. Ao fundo, o jazz preenche silêncios desconfortáveis. Com gentileza, André acomoda a garota em uma das banquetas do balcão, coloca sua própria jaqueta molhada atrás das costas dela como uma barreira improvisada contra o frio que ainda a faz tremer. Sem hesitar, prepara uma caneca de chocolate quente, misturando com movimentos quase coreografados. As mãos dele, que são grandes e marcadas, encostam de leve nas dela para transferir calor, num gesto involuntário de cuidado que ultrapassa palavras. Por instantes, ela apenas observa. As lágrimas cessam pouco a pouco, substituídas por um rubor contido, um misto de vergonha e gratidão.
André olha o relógio, preocupado com a passagem do tempo, mas seu foco agora é a menina. Me chamo André. E você? Ela hesita. Parece medir se pode confiar testando as palavras. Meu nome é Luísa. O timbre é baixo, quase uma confidência. Há algo preso entre os dentes dela. Medo e esperança. Num movimento rápido, volta a olhar a rua, como se esperando alguém. André percebe o gesto, mas decide não pressioná-la. No carro, Miguel aperta ainda mais a fotografia. O tic-tac do relógio preso ao painel o faz franzir as sobrancelhas. Sua expressão é de quem luta contra um mar de lembranças. Nas profundezas de seus olhos, uma raiva silenciosa, dirigida tanto contra o mundo quanto contra si próprio. No restaurante, André tenta arrancar um sorriso da menina, conta sobre a primeira vez em que também precisou de abrigo, fala de infância humilde na periferia, das noites frias e dos gestos de solidariedade que o marcaram. Sabe, Luísa, nem sempre a gente entende por que está no meio da tempestade, mas ninguém precisa atravessar sozinho. Luísa contempla a frase com atenção. O corpo relaxa levemente. A aceitação do acolhimento é quase imperceptível, mas presente em seu gesto ao aceitar o chocolate quente. Pela primeira vez, o semblante dela suaviza. Uma pequena confiança é semeada. A câmera se afasta, revelando o contraste do luxo do carro de Miguel com o ambiente simples do restaurante. Dois mundos que se entrelaçam pela dor da menina, enquanto do lado de fora, a chuva persiste, lavando as mágoas da cidade. Ao fundo, enquanto imagens se dissolvem no vapor do chocolate quente e na mistura de silêncio, chuva e jazz, ecoa o prenúncio sutil de que aquela noite seria o início de uma transformação. Mas nenhum deles, nem Luísa, nem André, e talvez nem Miguel, avrebe imaginar todas as revoluções internas e externas que um gesto de humanidade traria. A manhã irrompe tímida em tons de cinza, ainda resquícios da tempestade que lavou a noite na alma da cidade. Nas ruas, o asfalto seca sob o vento frio. E dentro do restaurante, pequenos raios de luz filtram-se pela janela embaçada, cortando a penumbra suave. O rádio antigo, agora em volume baixo, se confunde ao tilintar de xícaras. O cheiro do café fresco percorre o ambiente, acolhendo com braços invisíveis. Ali, sentada diante de um prato de pão com manteiga, está Luísa. Cabelos castanhos ainda úmidos, feições delicadas, a cadeira adaptada repousando ao lado da mesa. André, com o avental já amarrotado, varre o chão distraidamente, os olhos deslizando de tempos em tempos para a menina. A preocupação se mistura a uma ternura que cresce a cada instante de silêncio compartilhado. Você passou a noite aqui, está melhor? Ele pergunta cauteloso, sem invadir a privacidade que ainda paira entre eles. Luísa hesita. Olha pela janela, onde carros passam apressados, ignorando o novo dia. Finalmente murmura, minha mãe viajou, ia dormir com uma tia, mas... As palavras falham, sugando de volta a verdade. Acabei ficando aqui. André percebe a evasiva. Sabe mais do que ninguém que certos segredos só cedem diante de confiança cultivada. Ele senta à frente dela, a voz firme. Não precisa explicar tudo agora, Luísa. Só quero que saiba. Qualquer coisa, estou por aqui. O silêncio que se segue é pesado, mas sem hostilidade. Luísa puxa para si a xícara de chocolate frio, como se o gesto pudesse blindá-la do mundo. Finalmente, ela confessa, quase num sussurro. Tenho medo do escuro. Ele sorri, solidário. Eu também tinha, sabia? Inclina-se para a frente, os olhos acesos, buscando lembrar as histórias de sua infância periférica. Tinha noites em que a energia acabava e parecia que o silêncio era pesado demais. Mas minha avó me dizia que a gente podia ser lanterna no escuro do outro. Luísa engole as lágrimas. Entre solavancos, balança levemente a cabeça como quem crava aquelas palavras na memória. Enquanto isso, no banco do carro, a poucos quarteirões dali, Miguel observa a vida passar pelo vão do para-brisa. A fotografia de Luísa em sua infância continua em suas mãos.
Miguel já foi um homem seguro, acostumado a controlar cada detalhe dos próprios negócios, dos próprios sentimentos. Empresário respeitado, terno alinhado, sapatos sempre brilhando. Mas ali só, parece um forasteiro entre as próprias escolhas. No retrovisor, Miguel analisa suas olheiras, toca o rosto de leve e solta um suspiro carregado. O celular vibra com insistência. Ele fita a tela. Renata. Ignora. Os dedos tamborilam sobre o volante. A chuva cessou, mas a inquietação persiste. Num flash rápido, a mente de Miguel recua. Anos atrás, o riso de Luísa ecoando no jardim, a menina pulando amarelinha, apesar da perna mais fraca. Renata, ex-mulher e mãe de Luísa, gravando cada progresso, sorrindo para ele. Ela vai vencer todas as dificuldades, Miguel, dizia confiante. Ele, então, acreditava. Mas o tempo trouxe divisões, afastamentos, tribunais e desconfianças, até restarem apenas os cacos do afeto. O orgulho, antigo aliado de Miguel, tornou-se prisão. De volta ao presente, Miguel fita a fachada do restaurante. Decide finalmente sair do carro, mas a hesitação trava as pernas. Ao invés disso, liga o veículo e some pela avenida, deixando para trás perguntas sem resposta. No restaurante, após terminar a limpeza, André fica surpreso quando Luísa pergunta, com voz quase inaudível: "Você não tem medo de confiar nas pessoas erradas?" O garçom pensa um pouco, respondendo com honestidade: "Às vezes tenho, sim. Já me machuquei mais de uma vez. Mas descobri que guardar tudo só para mim dói mais do que arriscar." Luísa observa atentamente, mastigando as palavras como mastiga o pão recém-saído do forno. Aparece pela primeira vez um grande sorriso tímido, breve como um relâmpago, mas verdadeiro. O sino da porta toca e uma cliente assídua do restaurante entra com seus 2 filhos pequenos, trazendo certa agitação matinal. André se levanta depressa, sorri para Luísa e volta a atender o balcão. A rotina chama, mas a semente do afeto já foi plantada e germina em silêncio. Na extremidade oposta da cidade, a mansão de Miguel revela sua grandiosidade discreta. Amplo jardim, quarteirões silenciados onde só se ouve o balanço das palmeiras e o discreto ruído das fontes artificiais. Dentro, a decoração clássica é sóbria, com madeira escura e tapetes importados. Em um dos corredores, Renata, loira, centrada, olhar cansado, mas decidido, telefonema incansavelmente à filha. "Por favor, Luísa, me responda. Estou chegando à cidade à noite." Ao desligar, Renata se joga no sofá, mãos no rosto. O divórcio foi um terremoto, a custódia, uma guerra fria. Ambos, Miguel e Renata, convencidos de lutar pela filha, acabaram por afastá-la um do outro. O fantasma do passado se projeta em cada parede daquela casa. O quartinho de Luísa, decorado com pelúcias e prateleiras de livros coloridos, reluz em vazio. Uma carta esquecida na cabeceira, rabiscada pela própria Luísa, diz: "Queria que vocês conversassem, só uma vez, sem gritar." As palavras infantis doem mais do que qualquer sentença judicial. Ao fim do dia, André atende ao telefone do restaurante, surpreso ao ouvir uma voz formal. "Tem uma encomenda para André, no balcão." Ele agradece, encerrando o expediente. Ao abrir a porta para recolher o envelope, sente o peso do estranho. Endereço cuidadosamente escrito, a caligrafia masculina trêmula, quase afogada nas margens da folha. Nenhum remetente, só um local, um horário. Avenida das Palmeiras, 896, 19 horas. Curioso, André sente o velho instinto de defesa, mas a inquietação vence a prudência. Segue para casa, trocando de roupa, e no caminho da mansão, Alarcon sente uma mistura de temor e fascínio. O portão automático se abre quase silencioso, revelando o jardim imaculado, a fachada de colunas e a distância sutil dos que vivem fora das tempestades do mundo real. Ao ser recebido pelo mordomo, André é conduzido à biblioteca da mansão, aquecida por uma lareira elegante e ladeada de estantes cheias de livros.
Na poltrona, junto à calefação, está Miguel, postura rígida, semblante impassível, gestos econômicos. Por alguns segundos, apenas o crepitar da lenha preenche o ambiente. O empresário fala direto. Vi o que fez por minha filha, ela estava sozinha na chuva. Um breve silêncio. Quero propor algo a você, André. Sem dar tempo para a surpresa, revela que a família está fundando uma fundação para acolhimento de crianças e adolescentes marginalizados. Precisa de alguém com olhar humano, alguém que reconheça dor, esperança e superação. Miguel quer André na coordenação. A desconfiança salta nos olhos de André. Ele quase recusa, mas o olhar de Miguel, apesar de duro, é transparente por um instante. Busca redenção, não só resultado. André aceita, não sem hesitar. Do outro lado, o empresário firma o compromisso com um aceno. Confiança, André. Quero ver o que você pode fazer diferente. Ambos se despedem sob o livro aberto de possibilidades inesperadas, cada um levando consigo o peso de uma noite decisiva. Quando sai da mansão, André encontra o endereço de Luísa no envelope. Hesita. Decide guardar. Sabe no fundo que precisará dela, e ela dele, enquanto o mundo em volta se torna cada vez mais hostil a pequenas revoluções. Do lado de dentro, Miguel fica encarando a lareira, refletido nas chamas. Em sua mente, ecos de toda a vida. O fracasso das relações, o orgulho ferido e a esperança recém-nascida de que talvez, através de André, consiga dar à filha o acolhimento que ele próprio não soube proporcionar. O ciclo está apenas se iniciando, mas ninguém imagina as tempestades a serem enfrentadas, dentro e fora de portas trancadas. Os dias seguintes marcam uma transição lenta. A cidade deixa para trás os resíduos da tempestade, banhada agora por um céu plúmbeo e, por vezes, irônico em seu azul discreto. A vida volta ao ritmo usual, mas para André e Luísa nada é mais como antes. Na manhã agendada, André chega ofegante à Fundação Alarcon de Desenvolvimento Social. O prédio moderno, de concreto e vidro, é um monumento ao conceito de filantropia, pelo menos exteriormente. Flanqueado por jardins geométricos e fontes ornamentais, contrasta com o despojamento dos bairros ao redor. O letreiro de aço escovado cintila ao sol tímido. Transformar vidas, reconstruir futuros. Vestido com uma camisa social emprestada, André entra com passos inseguros. Na recepção, sorrisos polidos mas ríspidos testam sua confiança. Bastam 2 olhares e um cochicho para que ele perceba. É o corpo estranho no organismo preservado da elite. Bom dia, arrisca, mas uma atendente digita sem sequer erguer os olhos. André, para a coordenação, ironiza um gerente, já adiantando que ele deve estar perdido. Nos corredores brancos, repletos de quadros de crianças sorrindo, André sente-se pequeno. Uma executiva de tailleur o intercepta. A sala de manutenção é à esquerda. O sorriso é cortante. Ao notar o engano, volta atrás. Me desculpe. Está aqui para... Suspende a frase, esperando que ele mesmo aceite o papel de invisível. Quando André finalmente alcança a sala de reuniões, todos se silenciando. Os ternos ricos o estudam, e uma risadinha ecoa ao fundo. É o novo gerente ou veio acertar as mesas para o evento? Zomba um rapaz disfarçando desprezo com arrojo blasé. Miguel entra junto, impondo sua autoridade e encerra as ironias. Este é André. Ele vai dirigir nossa ação principal para crianças em situação de vulnerabilidade. Quero que tenha liberdade para propor. O discurso é curto, denso, mais dirigido à própria consciência do que ao público. André sofre o impacto. Olhares incrédulos, risos velados, o poder da tradição. Mas engole a ofensa, respira fundo e se identifica com cada criança do hall de entrada, invisível ao luxo que se pretende vangloriar solidário. Já na saída do turno inaugural, André encontra Luísa deitada no banco do jardim esperando. O vento bagunça seu cabelo e os olhos doces brilham na luz filtrada pela copa das árvores. Ao lado da cadeira adaptada, repousa um caderno com desenhos coloridos.
Achei que não ia aguentar nem um dia, ela brinca, com um sorriso que aquece qualquer silêncio. Eu quase fui embora 3 vezes. André sorri, sincero, sentando-se ao lado dela. Ela mostra seus desenhos, crianças sorrindo, um galpão de vidro com músicos tocando, paredes grafitadas com histórias escritas à mão. É seu sonho, um lugar livre, colorido, onde ninguém precisa esconder sua dor. Um galpão de vida, não de regras, ela resume. André sente o desejo tomando forma. Aquela metáfora que Luísa cria é o projeto que ele quer materializar. No fundo, compartilha esse anseio desde a infância. Um espaço seguro onde todos possam ser vistos e ouvidos. Movido por essa inspiração, André começa a escrever projetos, planejar alterações modestas no atendimento e sugere a ocupação do antigo galpão abandonado nos fundos do terreno. Antes um depósito, agora um alçapão esquecido. Nos bastidores, porém, surgem resistências. Papéis somem de sua mesa misteriosamente. Ideias enviadas por e-mail desaparecem. Convocações de reunião são remarcadas 2, 3 vezes, sempre na última hora, quase sempre quando é impossível comparecer. Internamente, André percebe que virou um alvo. Num café entre reuniões, houve um comentário de 2 gerentes. É moda agora contratar gente do povo para fazer vitrine, sussurra um. Só falta querer reformar tudo com esse papo de acolher. O desprezo é velado, mas real. Não há hostilidade física. Existe algo mais sutil, a guerra fria do preconceito cotidiano. Ainda assim, André segue. Passa o horário de almoço visitando o setor infantil, ouve histórias das crianças, senta no chão para jogar dominó ou desenhar ao lado de Luísa e outros jovens. Pouco a pouco, sem alarde, as crianças passam a procurá-lo. Um sábado, Luísa pede que André a acompanhe até o galpão atrás do prédio principal, lugar raramente usado, trancado por anos. O portão range ao ser aberto e deixa passar o cheiro de mofo, pó e lembranças desbotadas. Entre feixes de luz infiltrados pelas telhas rachadas, eles exploram o espaço vasto. As paredes descascadas parecem prontas para serem recobertas de cor e sons. Restos de móveis, um piano antigo desafinado, caixas de livros esquecidos. André vislumbra ali um centro de acolhimento, arte e expressão, com oficinas de música, dança, inclusive suporte terapêutico. Aqui pode ser tudo, Luísa. É possível, ele fala, e sente no peito a centelha do pertencimento renascida. Luísa sorri. Se a gente não fizer, ninguém vai. Juntos desenham o esboço do futuro projeto. Mesas para oficinas, murais de grafite, cozinha experimental aberta, palco improvisado para apresentações. A cada palavra, as paredes parecem menos velhas, o espaço menos esquecido. Mas o entusiasmo logo esbarra na realidade institucional. André solicita verbas modestas para as primeiras ações, compra de tinta, pequenos reparos estruturais e recebe respostas evasivas. Vamos analisar, precisa aguardar a aprovação do conselho. Enquanto isso, percebe que outros projetos são aprovados com rapidez, quase sem debate. Suspeitas ganham corpo, contas não batem, notas fiscais desaparecem do sistema. André começa a compilar detalhes, anotando cada anomalia. Tenta recorrer a Miguel, mas encontra o empresário ausente, submerso em outros problemas pessoais. Luísa, por sua vez, torna-se alvo de pequenas crueldades. Colegas mais velhos sugerem que ela só frequenta a fundação por ser filha do dono e protegida demais. Mas ela, acostumada a superar olhares de piedade, se firma como ponte entre as crianças e André. É voz de esperança, presença de empatia. Com o aumento das dificuldades, André vê seu círculo de aliados minguar. Uma ou outra funcionária o defende nos bastidores, mas o isolamento institucional cresce. Em casa, a ausência se torna visível. A geladeira vazia, o telefone silencioso, a agenda cada dia mais espremida entre reuniões e dúvidas. Flashbacks breves pontuam o cansaço.
Lembranças de infância em um cortiço. A voz da avó: confie no seu instinto, mas escolha bem seus aliados. Memórias das lutas passadas e do desejo de nunca se render ao silêncio imposto. Nas madrugadas, Luísa envia mensagens de texto. Está tudo bem para você, não desista. O galpão vai acontecer. André lê, sorri cansado. Sabe que, para Luísa, o projeto é mais do que uma ideia. É o símbolo do que nunca encontrou nem na casa rica, nem nas escolas excludentes. Um lugar onde poderia se reconhecer em outros, onde ninguém a definiria pela limitação física. Começam então as pressões veladas. Marcam uma auditoria interna surpresa. Documentos de André não são encontrados. Inicia-se um boato de que ele desviaria verba. Ironia cruel, já que ele é o único denunciando irregularidades. Em um e-mail anônimo, chega à caixa de entrada de Miguel. Cuidado com quem coloca dentro de casa. O passado cobra caro. Junto, um dossiê grosseiro repleto de acusações falsas sobre André, desde boatos de problemas familiares até possíveis antecedentes criminais, que não resistem a qualquer averiguação, mas inflamam o preconceito. Miguel, pressionado pela diretoria, hesita. Chama André para uma conversa gelada. Não há acusação direta, mas o clima é de julgamento. O conselho está preocupado, André. O ambiente ficou pesado. Os números não batem. Talvez seja melhor você se afastar um tempo, até tudo ser esclarecido. André, sentindo o abismo abrir sob seus pés, pede para expor suas evidências, mas é ignorado. Luísa tenta argumentar com o pai, mas Miguel, tomado pelo orgulho ferido e pela vaidade de se proteger, resiste. A demissão vem breve. Não há cerimônia, só um aviso assinado pelo jurídico da fundação, alegando quebra de confiança. Deixando o prédio sob os olhares dos mesmos gerentes que o desprezavam, André recolhe sua caixa com os poucos pertences, o velho caderno de sonhos e o orgulho intacto. Retorna para o restaurante, o letreiro cansado, o cheiro de pão, o rádio no mesmo jazz, tudo igual, mas dentro dele o mundo está devastado. O ciclo da injustiça, do preconceito e das guerras de bastidores parece se fechar. André olha pela janela. Chove de novo, fina, quase uma ironia do destino. O velho telefone toca. Ele atende, esperando uma encomenda tardia, mas do outro lado, apenas silêncio. Desliga. Senta-se e, ao relembrar a promessa feita a Luísa, nunca deixar ninguém sozinho no escuro, sente o peso da derrota, mas também a semente do recomeço. A noite avança lentamente, densa de decepção e recolhimento. A demissão de André ecoa não só no silêncio cortante do restaurante, mas também na rotina da fundação, onde a ausência dele pesa de modo inesperado. Luísa, sentindo o golpe duplo do afastamento e do isolamento, vagueia pelos corredores vazios, enquanto do outro lado da cidade, André luta para não sucumbir ao que parece ser mais uma derrota imposta pela estrutura e pelo preconceito. O restaurante, antes abrigo, agora parece pequeno demais para a nova dor. André cumprimenta os clientes com um sorriso treinado, mas o brilho sumido no olhar não escapa a ninguém. Entre uma bandeja e outra, flashes do passado invadem sua mente. O rosto da avó encorajando, a risada dos irmãos nas noites frias do barraco, os conselhos maternos, dignidade ninguém tira, nem quando tentam arrancar tudo. À noite, após fechar as portas, ele revisita o velho caderno de sonhos. Os desenhos de Luísa, rabiscados nas margens, retratos coloridos, palavras de incentivo, o galpão dos sonhos, são faróis na escuridão interna. Entre uma folha e outra, encontra um bilhete esquecido sob a capa. Para o André, não desista, minha esperança é o galpão. Sente uma pontada aguda de saudade. Mensagens de Luísa, não lidas há dias, aparecem na tela do celular como súplicas mudas. Na fundação, Luísa se sente estrangeira em seu próprio território.
Os corredores, antes vivos com risos e movimento, tornam-se frios e opacos. Ela percebe a hostilidade velada, professores que desviam o olhar, colegas murmurando, uma exclusão enviesada, mas real. Mesmo amparada legalmente, a sensação de invisibilidade é sufocante. Em casa, o ambiente é igualmente solitário. Renata, envolta em conflitos com Miguel e decisões jurídicas, se distrai facilmente da dor da filha. A mansão, com todos os confortos, nunca pareceu tão opressora. Luísa passa mais tempo desenhando, rabiscando cenas do galpão dos sonhos, enchendo cadernos que esconde no fundo do baú. Em cada página desenha pequenas lanternas, faróis em miniatura, símbolos do desejo de não ser consumida pelo escuro. Miguel, por sua vez, recolhe os cacos do próprio orgulho. A diretoria o parabeniza pela firmeza, mas algo arrepia sua consciência. Ao rever as câmeras de segurança da instituição, ele observa André ajudando crianças, ouvindo atentos desabafos, mostrando-se disponível em ações que ninguém pediu, atitudes que transcendem o protocolo. Em uma noite inquieta, Miguel vasculha as pastas antigas e se depara com o dossiê anônimo que serviu de munição para a demissão. No entanto, percebe pequenas inconsistências, datas cortadas, testemunhos incompatíveis, falta de provas concretas. Um lampejo de indignação perpassa seu semblante. Pela primeira vez, duvida do próprio julgamento. A madrugada seguinte traz um tipo diferente de silêncio. O telefone do restaurante vibra baixinho sob o braço cansado de André. Uma mensagem de Luísa reluz na tela. Estou no galpão. Preciso conversar. Ajuda, por favor. Entre a dúvida e a necessidade de agir, André não hesita. Agasalha-se, tranca a porta do restaurante e parte para a fundação. A cidade dorme, o trânsito é raro. A chuva fina retorna com seu manto de melancolia. Ao chegar, encontra o portão destrancado. O galpão está como o deixaram semanas antes. Cheiro de poeira, feixes de luz de postes distantes filtrados pelo vidro rachado. Sentada entre caixas, Luísa chora baixinho, mas seu olhar revela prontidão. Procura ali o único apoio que lhe resta. Eu tentei explicar ao meu pai. Ninguém ouve aqui. Desabafa, voz entrecortada pela emoção. O galpão é nosso sonho, não só meu. Falaram tantas mentiras sobre você. André a abraça, respeitando os limites, mas transmitindo todo o calor possível. Não deixaram eu me defender. Queriam se livrar de quem incomoda. Aqui ninguém deveria sentir medo, sussurra. Eles compartilham confidências, os medos, as frustrações com a exclusão, os preconceitos velados que se escondem sob o verniz da caridade midiática. Luísa revela que alguém do setor financeiro também desabafou com ela, sem se identificar, sobre irregularidades sistemáticas que André tentava expor. As peças começam a se encaixar. Não era só a coragem de André que incomodava, mas a ameaça ao status quo. Ali, entre caixas e pincéis antigos, surge uma aliança de resistência. Prometem lutar juntos, não apenas pelo galpão, mas pelo direito de ser ouvido. Decidem reunir provas, buscar apoio entre as crianças e os poucos funcionários que ainda carregam esperança. Na manhã seguinte, cansados, mas fortalecidos, batem à porta da mansão. Renata atende, surpresa, mas logo intui que se trata de algo urgente. Caminham juntos até o escritório, onde Miguel os aguarda, rígido. Luísa toma a frente. Pai, preciso que escute só isso, de verdade. Ela relata as sabotagens, as mentiras que circularam, a forma como André foi tratado e como isso ressoou entre as crianças. Reforça que a disputa entre os pais nunca trouxe nenhum benefício. Pelo contrário, quem mais sofreu foi ela. André apresenta os poucos documentos que conseguiu recuperar, descreve metodicamente o que observou, sempre sem acusar, apenas descrevendo fatos. Miguel tenta intervir, mas Renata, surpreendendo a todos, o impede. Pelo menos desta vez, Miguel, vamos ouvir nossa filha. Com a tensão no ar, lágrimas resistidas escorrem pelo rosto de Luísa.
Eu não aguento mais ser campo de batalha entre vocês. Eu só quero um lugar, e por incrível que pareça, esse lugar nunca foi a nossa casa. Sempre foi onde as pessoas me veem de verdade. André sempre me enxergou. O silêncio que se segue é abissal. Miguel fita o próprio reflexo na janela, a postura finalmente quebrada, enquanto Renata se aproxima e segura a mão da filha, num gesto inédito de empatia. O ambiente é viscoso, carregado de ressentimento não resolvido, mas também de esperança de redenção. Miguel, tomando fôlego, pede desculpas formalmente, ao menos pelo mal-entendido, pela precipitação, pela dor que causou à filha e ao próprio projeto. Renata, pela primeira vez em meses, se oferece para negociar um armistício na batalha judicial, colocando a prioridade no bem-estar emocional de Luísa. Por fim, Miguel, tocado e convencido pelo peso das provas e do testemunho da própria filha, propõe a retomada do projeto do galpão, convidando André para recomeçar, agora com autonomia real para agir. Renata apoia, reforçando que quer participar como voluntária do projeto, simbolizando o desejo de reconstrução dos próprios laços perdidos. Ao saírem do gabinete, a primeira luz tímida da manhã se infiltra pelos corredores. Miguel, Renata, Luísa e André compartilham um olhar de recomeço. Não sem dor, mas com a firmeza de quem escolhe enfrentar a tempestade, não se esconder dela. No fundo do galpão antigo, as paredes clamam por cor e alegria. Do lado de fora, as crianças começam a chegar, algumas guiadas pela esperança do novo, outras pela simples curiosidade. O ciclo de resistência, iniciado na escuridão da chuva, encontra agora seu contraponto, a promessa de reconstrução. O tempo muda, e não apenas nas nuvens que agora concedem ao céu intervalos de azul límpido. No coração da Fundação Alarcon, a energia é outra. A decisão de Miguel de readmitir André, com suporte de Renata e aprovação emocionada de Luísa, inicia um processo de reconfiguração não só dos laços familiares, mas da própria missão daquele espaço. É um reinício marcado pelo trabalho árduo, pela solidariedade e por pequenas vitórias cotidianas. No galpão abandonado, onde antes só havia escuridão e poeira, agora se agitam André, Luísa e um pequeno grupo de crianças e adolescentes. A notícia de que o espaço seria transformado em um centro de acolhimento, arte e inclusão se espalha rapidamente. Crianças com passados distintos, algumas marcadas por dificuldades sociais ou familiares, outras simples curiosas, reúnem-se todas as tardes, trazendo os próprios sonhos escritos em folhas de papel, caixas de tinta ou melodias ensaiadas com instrumentos velhos. A limpeza é um ritual simbólico. André ensina a todos como varrer, esfregar, lixar madeiras, transformar lixo em arte e escombros em mural. Luísa, mesmo com limitações físicas, coordena as ideias e supervisiona desenhos nos murais, orientando as crianças a desenharem lanternas, mãos dadas, olhares brilhantes. Cada cor é alguém, diz, sorrindo. Renata surpreende ao comparecer todos os finais de semana, vestindo roupas de ginástica, pintando paredes e, sobretudo, ouvindo histórias da filha, de André, das crianças. Descobre, como todos ali, que o coração do galpão não está no concreto, e sim no fluxo humano. Miguel, formal ainda, aparece discretamente em horários nos quais pode observar sem ser visto. Admira a resiliência de André diante das dificuldades logísticas, financeiras e afetivas. O progresso, porém, não é linear nem puro. Crises emergem. Faltam verbas para instrumentos, materiais de teatro, estrutura de acessibilidade. Alguns funcionários da Fundação, resistentes à mudança, tentam minar André, sugerindo que a proposta é idealista demais. Uma auditoria interna, feita por uma ex-funcionária descontente, desacredita o projeto por ser impraticável. Diante desses obstáculos, André mostra firmeza.
convoca reuniões abertas, convida todos para expor opiniões, ouve relatos das crianças sobre o que gostariam de ver no espaço. Sugere que artistas da própria comunidade participem dos murais. Descobre talentos inesperados, meninos que compõem raps, garotas que escrevem poesias, jovens habilidosos em marcenaria. Luísa se posiciona como porta-voz das crianças. Com apoio de uma professora que admirava André desde o início, organiza um abaixo-assinado entre os próprios alunos, acompanhando com vídeos curtos de depoimentos sinceros sobre o valor do galpão. Renata encontra sua antiga paixão pelo teatro e lidera oficinas de expressão corporal, incentivando especialmente aqueles com timidez ou alguma deficiência a ocuparem o palco, mesmo que com movimentos singelos. Os conflitos familiares também são tratados com cuidado. Miguel e Renata, mesmo sem reatar qualquer romance, passam a dividir o mesmo espaço com naturalidade, almoçando juntos após alguns sábados de trabalho coletivo. As conversas, antes densas de rancor, tornam-se mais leves. Luísa, agora, compartilha as angústias e conquistas abertamente, e ambos a escutam. Gradualmente, o espaço ganha cor, cheiro, música. O velho piano, restaurado por André e uma senhora da vizinhança, torna-se o centro dos domingos musicais. Crianças com e sem deficiência revezam-se, algumas apenas batucando no compasso, outras arriscando canções da infância. Murais pintados pelas crianças contam em tons vibrantes histórias de superação e esperança. Uma frase se destaca: ninguém brilha sozinho no escuro. Ao lado, um grande desenho. Um círculo de mãos diferentes, acolhendo uma lanterna incandescente. Chegam convites de escolas e ONGs do entorno. Eventos são organizados. Festival de talentos, feira de troca de livros, oficina de culinária caseira, tarde de leitura de poesias. Cada atividade é enriquecida pela participação ativa das crianças, que decidem, opinam e inovam. O galpão rapidamente se torna não apenas um centro cultural, mas um refúgio real. Mães e pais que antes não viam sentido na fundação, agora participam, incentivados pelos filhos. Professores de escolas públicas começam a sugerir visitas, voluntários do bairro comparecem para ministrar oficinas. Uma menina tímida, Ana Clara, revela seu talento para o violão, nunca antes permitido florescer devido à vergonha da gagueira. Em uma tarde de música, ela enfrenta seu receio e é celebrada com aplausos genuínos. Lucas, adolescente com deficiência auditiva, ensina libras nas oficinas de teatro. As paredes absorvem histórias, os risos ecoam nos intervalos. André sente o reconhecimento, não como conquista pessoal, mas como realização coletiva. Vê nos pequenos gestos diários, um abraço, um desenho deixado na porta, uma anotação nos quadros de avisos. A confirmação de que o ciclo de resistência começa a ser superado pelo da inclusão. Mesmo no crescimento, ecoam, vez ou outra, cicatrizes do período de exclusão. André encontra, certa tarde, um antigo gerente hostil, observando de fora, do estacionamento, perplexo diante do que o espaço se tornou. O homem desvia o olhar, incapaz de encarar a própria resistência passada. Internamente, André aprende a lidar com as próprias mágoas. Não responde à hostilidade com confronto, mas com acolhimento ativo. Convida, inclusive, esse antigo gerente para uma roda de conversa sobre gestão acolhedora de instituições sociais. O homem hesita, mas comparece. Ao se deparar com os testemunhos das crianças, cala-se, repensando seu papel. Luísa, por sua parte, cresce em autoconfiança. Torna-se referência entre as amigas. Passa a ajudar em visitas a hospitais, levando relatos e desenhos do galpão, inspirando inclusive crianças em situação semelhante à sua. Miguel, emocionado, entende enfim que os caminhos para garantir proteção à filha não são feitos de sobreposição, mas de autonomia e confiança.
A cada passo de Luísa, sente orgulho, mas também aprende o valor de um olhar renovado para o mundo. No final de mais um dia de eventos, André fecha o galpão, agora repleto de quadros, risadas ecoando nos corredores e memórias indeléveis. Sentado na soleira, ao lado de Luísa, observa o poente. Ambos silenciam por instantes. Ela fala, suave. Obrigada por não ter desistido de mim. André sorri. Ou de nós. Neste momento, Renata e Miguel se aproximam, sentam-se ao lado dos dois. Por alguns minutos, o ciclo da dor parece verdadeiramente quebrado. E quando as primeiras estrelas surgem no céu, é como se cada uma simbolizasse o brilho daqueles que, juntos, escolheram ser luz na chuva. O tempo passa, e com cada tarde, novas histórias se somam às paredes do galpão. O frio rígido do inverno cedo se esvai, cedendo lugar a finais de tarde, escapando em tons dourados. O que começou como mural de resistência agora é verdadeira tapeçaria de memórias vividas, onde cada voz encontrou espaço e cada gesto virou semente de transformação em território outrora infértil. O centro de acolhimento, agora batizado oficialmente de Círculo de Luz pelas próprias crianças, transforma-se em referência para a comunidade. Um fluxo constante de famílias, educadores e jovens em busca de um espaço onde a empatia supera o julgamento invade o galpão diariamente. Oficinas de música e teatro dobram de tamanho, novas modalidades surgem, robótica, jardinagem e escrita criativa. André lidera, não por imposição, mas pelo vínculo afetivo e pelo exemplo. Sua autoridade emana do respeito recíproco, sua força da gentileza que irradia. Crianças, antes arredias, tornam-se monitores informais, cuidando dos menores e ensinando as técnicas aprendidas. O velho preconceito se dissolve num cotidiano marcado pela diversidade, aceitação e pequenas conquistas. Luísa, com a cadeira colorida, atravessa o galpão agora lotado com desenvoltura inédita. Conquista autonomia, inspira outros jovens com deficiência a se afirmarem. Em uma tarde de festa junina, ela apresenta a quadrilha, dirige as crianças e ri, soltando frases leves que enchem o coração de todos. Renata assume o teatro infanto-juvenil e coordena as oficinas de expressão, frequentemente envolvida em rodas de conversa sobre saúde emocional com os pais. Miguel, frequente mas discreto, organiza campanhas de arrecadação, aproxima empresários locais, sempre deixando espaço aberto para André comandar o dia a dia. No Círculo de Luz não há mais portas trancadas. A gestão financeira se torna transparente, incluindo pequenos tutores, adolescentes integrantes da fundação, no acompanhamento das contas públicas. O clima de conspiração e boatos cede lugar à cooperação, a confiança restaurada. Em uma tarde, um grupo de adolescentes apresenta uma peça sobre bullying e preconceito, parte inspirada na própria trajetória de André e Luísa. O público se emociona, aplaude de pé. Uma roda de discussão ao final leva diversas crianças e jovens a compartilhar histórias antes secretas. Episódios de superação, enfrentamento ou apenas desejo de serem aceitos. Sob a orientação de André, a Fundação amplia parcerias, universidades, clínicas parceiras, empresas locais. Oficinas de formação para pais, professores e voluntários reforçam a ideia de que aquela rede de suporte vai muito além dos muros da instituição. De tempos em tempos, as sombras tentam regressar. Um ou outro colaborador antigo da fundação, ressentido com as mudanças, tenta apontar falhas, insuflar dúvidas. André e Luísa, agora fortalecidos, respondem sempre com diálogo aberto. Ninguém é excluído, todos têm direito à voz, desde que seja para construir. Miguel, após meses de distanciamento, convida André para um café em sua casa. Conversam sobre passado, culpa, perdão. Miguel admite, enfim, que suas fraquezas vieram do medo de não saber proteger a filha e que projetou em André e em todos os que destoavam da sua bolha social o receio de perder o controle.
André, por sua vez, agradece. Reconhece que, sem o apoio, mesmo com atritos, nada disso teria florescido. Do lado, Renata e Luísa observam, entre chá e risadas, um Miguel menos rígido. A paz, ainda que frágil, é conquistada no cotidiano, na soma dos pequenos gestos e nas grandes escolhas de confiança. Chega o grande dia, o primeiro festival da luz do galpão. A expectativa percorre toda a cidade. Famílias, comércios, escolas e ONGs locais se unem para um mutirão de alegria. Música, dança, culinária, pequenas exposições e rodas de conversa ocupam o espaço transformado. Cada canto é cheio de cor, de vida, de esperança. André discursa brevemente. Não começamos esse projeto para salvar ninguém, mas todos aqui acabamos, salvando uns aos outros. Não importa de onde viemos, se das tempestades ou das mansões, juntos aprendemos que todo mundo precisa de um lar em algum momento. Luísa surpreende com um poema autoral, lido entre aplausos. Abrace o diferente, acolha o cansaço, brilhe no escuro, e se tiver medo, busque a mão de quem ainda não soltou a sua. Miguel e Renata, emocionados, permanecem lado a lado durante toda a festa. Em dado momento, sem cerimônia, seguram as mãos num gesto espontâneo, não de reaproximação conjugal, mas de soberana conciliação pelo bem de Luísa e pelo futuro que agora se apresenta coletivo. A noite cai sobre a cidade, mas o galpão resplandece. Fogueiras pequenas iluminam sorrisos, crianças contam histórias, voluntários servem doces e o jazz do velho rádio, agora restaurado, mistura-se ao burburinho da vida em plenitude. Dias depois, num final de tarde sereno, André fecha as janelas do galpão. Silencia diante do mural. Há, entre as mãos coloridas, assinaturas novas. Nomes de crianças, adultos, idosos, todos que ajudaram a construir o novo círculo. Luísa entra devagar, observa o velho amigo arrumar cadeiras. Juntos, organizam papéis, guardam materiais, trocam palavras tranquilas. Antes de ir embora, ele apaga as luzes do galpão, mas, por trás das janelas, o brilho da comunidade permanece visível. André, do lado de fora, observa as crianças brincando na praça ao redor, famílias reunidas em rodas de conversa, uma orquestra de diversidade. Um sentimento de responsabilidade e ternura o invade. No jogo árido do cotidiano, venceu a aposta na humanidade. Na última cena, a câmera se afasta, mostrando o galpão vivo. E, em narração emocional, André conclui: nenhuma dor dura para sempre quando há mãos estendidas. E às vezes, a maior revolução começa mesmo com um simples gesto de cuidado em uma noite chuvosa. Antes dos créditos, um convite breve, natural, surge na voz de André, entre um sorriso e um abraço dado em Luísa. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu gostei e compartilhe nos comentários o que o acolhimento já significou na sua vida. Quem sabe o próximo círculo de luz não começa justo perto de você. Até a próxima jornada.